Fala player, beleza? Willzer aqui. Player, depois de 3 meses com o PlayStation 5 e revirando ele de cima a baixo, eu trago aqui 25, eu listo aqui 25 dicas e truques que são essenciais para você conseguir tirar o máximo de proveito desse console, tá? Se você já tem um PlayStation 5, eu duvido que você saiba de todas. Se você não tem um PlayStation 5, é bom você saber, porque quando você tiver, você vai poder tirar o máximo de proveito do console, beleza? Então fique no vídeo e comente aí depois o que você achou dessas dicas, beleza? Roda a vinheta! Player, primeiro truque. Quando você está dentro de um jogo e você aperta o botão PS, o que acaba acontecendo? Ele vai abrir esses cards com missões que você ainda não cumpriu. Além disso, também mostra informações como a dificuldade e o tempo para você completá-la. Então aqui, ó, a missão secundária demais para a cabeça, aproximadamente 5 minutos. Se você apertar o botão quadrado, ele já vai direto para a missão. Olha que animal isso. E é muito mais fácil, principalmente quando você está jogando jogos de mundo aberto, é muito mais fácil você completar as missões dessa forma. Bem legal, né? Truque 2, player, dicas nos jogos. Também dentro do jogo, ao apertar o botão PS, aparecerão alguns cards com dicas. Da mesma forma aqui na dica anterior, na dica número 1, que era o atalho para missões, a diferença deste aqui é que você precisa ser assinante da PS Plus. No card aparece um ícone, né, da lâmpada ali no canto superior direito do card e o ícone, né, e o logo da PS Plus informando que você pode ver a ajuda. Você consegue acesso a um vídeo rápido enquanto joga. Então, por exemplo, apertando o botão X, a gente acessa, eu vou colocar retomar, por exemplo, daí eu vou voltar para a missão. Então aqui, player, como eu comentei, quando você entra no card, vai aparecer objetivos, encontra todas as peças de quebra-cabeça. E aí você vai entrar e você consegue fixar esse vídeo de um lado, do lado esquerdo ou direito, e aqui você consegue, por exemplo, ó, ver exatamente onde você tem que ir para completar a missão. Olha que legal. E aqui, ó, tem a peça que estava faltando. Show, né? Terceira dica, player, acessando o modo multiplayer de forma mais fácil. Aqui no PlayStation 5, quando você estiver dentro do jogo, você apertando o botão PS, já irão aparecer alguns cards aqui, já para você buscar uma partida, sem precisar entrar no menu ali do jogo. Então vou dar um exemplo, eu vou procurar dominação, ele vai passar aqui informações do detalhe do jogo, aproximadamente 5 minutos, 6 jogadores, eu vou colocar jogar, automaticamente ele já vai para a tela, né, de load ali, já vai pro lobby, já vai procurar o jogo para você. Bem bacana, hein? Dica 4, player, acesso à home do PlayStation 5. Quando você aperta o botão PS, que é o teu principal botão ali de interação, né, de menu, vamos dizer assim, ele vai fazer o que? Ele vai abrir os cards do jogo, né, e vai abrir também o menu inferior. O que acontece? Para você ir para home, aí você precisa vir aqui e nisso, tá? Eu demorei um tempo até entender que se você apertar o botão PS e segurar, automaticamente ele volta para home sem você precisar fazer todo esse trabalhão, tá? Ele já volta quando você segura ali por 2 segundinhos, ele já volta lá. Parece uma coisa tonta, mas no dia a dia acaba enchendo o saco. Sem falar que o botão PS é um botão que ele tá num lugar meio ruim, né, de acesso ao controle. Você sempre esbarra nos analógicos. Então essa é uma dica aí preciosa, principalmente para agilizar, né, no dia a dia aí a tua interação com o console. Quinta dica, player, customizando o centro de controle. Se você não sabe o que é o centro de controle, quando você aperta o botão PS, é essa barra inferior aqui que tem todos os acessos rápidos, tá? De configuração de áudio, de configuração de microfone, do perfil, do controle, de músicas. Então, o que acontece? Aqui você apertando o botão opções do seu controle, quando você tiver com o centro de controle aberto, ele vai aparecer a opção do que você quer deixar como acesso rápido aqui nessa barra. Tá vendo? Ó, ele diminuiu aqui já, só tem notificações, né? Enfim, outras configurações aqui. Apertando opções, você coloca o que você quiser aqui, justamente para você ter o acesso rápido de configurações, beleza? Bem fácil, né?
Sexta dica aqui, player, vídeos dos troféus. Por padrão, player, o PlayStation 5 ele grava ele grava 15 segundos de uma gameplay que antecede a liberação de um troféu, tá? É isso aqui, ó, o que acaba acontecendo. Ele vai aparecer aqui, novo videoclipe criado recentemente, e ele vai aparecer a conquista, né, que você fez. Tá vendo ali, ó? Deixa eu colocar aqui. Conheça o inimigo. Essa é a conquista que eu liberei. E ele sempre vai gravar isso como padrão, tá? Qual que é o problema disso? Conforme ele vai liberando, ele vai gravando isso, ele vai minando o seu armazenamento ali, tá? E o armazenamento do PlayStation 5 já não é grande. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, se você quiser mudar isso, você consegue. Basta você segurar o botão PS, ir para o menu do PlayStation 5, na engrenagem de configurações, ir na última opção de captura e transmissões, e aqui em troféus. Por padrão ele vai estar dessa forma aqui, tá? O que eu recomendo, desabilite capturas e desabilite vídeo de troféu. Quando eu descobri isso, eu tinha pelo menos uns 3 GB só de vídeo, pra você ter uma ideia, tá? Eu praticamente deletei tudo. Então, player, é uma dica aqui para você conservar espaço do seu HD justamente para jogos, né? Mas enfim, aí fica a tua opção, mas a dica aqui é mais para você poder gerenciar isso da melhor forma, beleza? Sétima dica, player, configurações pré-definidas. É super normal, né? Sempre quando a gente inicia um jogo, a gente ir em opções e configurar ali se você quer jogar no fácil, no difícil, esse tipo de coisa. O PlayStation 5 ele tem um recurso bem bacana aqui em configurações, que ele tá aqui em configurações, dados salvos e configurações de jogos / aplicativos. Que aqui você consegue já pré-definir qual tipo de configuração você quer para qualquer jogo que você acessar pela primeira vez. Então aqui ele vai trabalhar com dificuldade, modo de desempenho ou resolução, exibição em primeira pessoa, exibição em terceira pessoa e legendas e áudio. Aqui em dificuldade é o padrão, né, que a gente tem lá, very easy, fácil, hard, difícil, aqui está em português, mas aqui você coloca, geralmente deixo como padrão do jogo, se eu sentir a dificuldade um pouco ruim eu mudo, que é um ponto que você consegue mudar. Isso aqui ele é o início do jogo, mas depois você consegue mudar. Aqui o modo desempenho ou resolução, tá? Padrão do jogo, modo desempenho ou resolução, eu escolho sempre o modo de desempenho, porque eu gosto de FPS, né? Mas se for um jogo que roda 4K 60, por exemplo, como Ghost of Tsushima, eu coloco 4K 60. Exibição em primeira pessoa, você vai colocar como que vai ser a movimentação da câmera, né? Tanto vertical como horizontal, se é invertido, se é normal, tá? Em terceira pessoa, a mesma coisa. E aqui, legendas e áudios, se você quer que exiba legendas e se você quer que o idioma do áudio seja igual a do console, tá? Então sempre coloco porque está em PTBR, ele vai trazer em PTBR. Isso aqui, player, é bem bacana porque quando você começa um jogo ele já vai estar pré-configurado, né? Sem você precisar fazer entrar em opções toda vez, beleza? Dica 8, player, configurando seus jogos a 120 FPS. 2 jogos, pelo menos que eu conheço, né, que eu tenho aqui, que eu testo, que eu jogo a 120 FPS, player, são o Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War e o Fortnite. Para você conseguir jogar a 120 FPS, player, primeiro você precisa de um monitor ou uma TV com uma tecnologia de 120 Hz, tá? E dos jogos que ofereçam esse recurso aí para você jogar a 120 FPS. Inicialmente, né, até o ano passado, praticamente somente os PCs gamers, somente quem tinha um PC gamer conseguia rodar jogos a 120 FPS. O PlayStation 5, ele oferece o recurso de você jogar a 1080p a 120 FPS. Só que muita gente tem dúvida de como ativa esse recurso de 120 FPS e é um pouco confuso de fato. Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês configuram isso aqui. Primeiro, vocês precisam ir em configurações. Vocês vêm aqui em dados salvos e configurações de jogos / aplicativos. Configurações pré-definidas, tá? Eu já expliquei isso para vocês, como é que configura esse ponto aqui, mas eu vou me atentar somente aqui no modo de desempenho ou modo de resolução, que é o objetivo aqui da dica, tá? Então o que acontece? Aqui no modo resolução, modo desempenho, você escolhe por padrão como que o jogo vai iniciar. Se vai ser padrão do jogo,
se vai ser em modo desempenho ou se vai ser em modo resolução. Por padrão do PlayStation 5, ele sempre vai colocar padrão do jogo, tá? Então a gente vai deixar desse jeito aqui e a gente vai entrar aqui no Call of Duty, só para vocês terem uma ideia de como que está a parte de opções do jogo, se a gente consegue configurar dentro do jogo isso aqui. A gente vai em gráficos, apertando o R1, e aqui vai aparecer o seguinte: taxa de atualização de 120 Hz desabilitada. Você consegue até habilitar o Ray Tracing se você quiser, mas a taxa de atualização para você ter 120 FPS você não consegue. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa fechar o jogo. Então vai lá, vamos fechar o jogo, botão PS, como já ensinei antes. E aqui a gente vai de novo em configurações. Lá embaixo, de novo, em dados salvos e configurações de jogos aplicativos, configurações pré-definidas, e a gente vai colocar modo desempenho, tá? Modo desempenho. A gente volta, vamos abrir o jogo aqui de novo. E aqui a gente vai esperar carregar. Vamos entrar no modo multijogador, botão opções, R1 para ir para gráficos, e aqui já vai aparecer taxa de atualização 120 Hz habilitado. Show de bola! Como vocês podem ver aqui, o Ray Tracing você nem consegue habilitar mais, porque ele já está pré-configurado, como a gente fez lá nas configurações, para rodar sempre no modo desempenho. Então, tanto esse jogo aqui, o Call of Duty, como o Fortnite, por exemplo, ele vai rodar a 120 FPS, tá, player? Não é cravado, mas, cara, já ajuda demais, principalmente aí para quem tá jogando jogos de como Call of Duty, como Fortnite, que são jogos que você depende muito, né, do ping, que você depende muito de uma ótima atualização ali na taxa de quadros, para você ser mais competitivo, beleza? Nona dica, player: desativar avisos de spoiler, tá? Uma coisa bacana, né, que a gente tem hoje nos consoles é o compartilhamento de informações de vídeo, de imagens, assim como eu comentei com vocês da conquistas, né, que o PlayStation 5, ele por padrão ele já grava, né, a gameplay que antecede a sua conquista, a liberação daquele troféu, você consegue compartilhar para seus amigos. O problema é, já pensou você receber uma mensagem, receber um baita spoiler, né, de uma conquista? Então é possível hoje você desabilitar, por exemplo, uma mensagem, né, que seria um spoiler, ela vai aparecer dessa forma aqui, ó, spoiler. E para você fazer isso, a gente vai aqui na seguinte opção. A gente de novo, botão PS, configurações, a gente vai em dados salvos, cadê? E configurações de jogos e aplicativos. E aqui a gente vai avisos de spoiler, tá? Você ativa isso aqui para você não correr o risco de receber uma mensagem indesejada de spoiler, algum vídeo ou imagem de algum jogo compartilhado aí pelos seus amigos, beleza? 10ª dica, player: status do microfone. Todos sabem, eu acredito pelo menos, né, que o DualSense, o novo controle do PlayStation 5, ele já tem um microfone incorporado, tá? Que você consegue habilitar ou desabilitar ele ali pelo botão que tem diretamente no controle, né? Quando você desabilita, a luz fica apagada, e quando você habilita, a luz fica acesa. Inclusive, no canto superior aí da tela, né, da tua dash ali, sempre vai aparecer se ele está habilitado ou desabilitado. O ponto é, por padrão, ele já vem como habilitado, e você corre o risco ali de entrar numa gameplay, num chat, né, numa party, e simplesmente tá vazando áudio de todo mundo ali pelo controle. Então, player, para você desabilitar essa opção ao ligar o console e já deixar o microfone mutado, por exemplo, você vem em configurações, áudio, microfone, status do microfone ao fazer login. Se você deixar ativado, toda vez que você fizer login, o microfone ele vai estar ativado, tá? Eu prefiro deixar desativado, e na hora que eu precisar entrar numa party, né, enfim, ele vai estar desativado. Depois que eu entrar, eu ativo o microfone, beleza? Dica 11, player: opções de áudio flexíveis. Você consegue alterar a configuração da saída de som da TV, né, que sai pelo videogame, pelo amplificador, pelo soundbar e até a quantidade, home theater, né, e a quantidade de canais que você tem nessa saída de som. Olha que bacana. Para isso,
você vai em configurações, áudio, saída de áudio, e aqui você pode escolher a quantidade de canais, se é 2.1, que geralmente é o tradicional, oferecidas pela maioria das TVs, 5.1 se for home theater, 5.1 e 7.1. O legal é que você também consegue ajustar como que está o alto-falante, você consegue colocar qual que é o local, né, em graus aqui, do alto-falante da sua TV ou da soundbar ou do equipamento que você estiver utilizando. E cara, o PlayStation 5 ele traz essas funcionalidades, esses recursos, porque o som dos jogos está muito bom, principalmente no fone 3D, beleza? Então façam esses testes aqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir extrair o máximo aí da experiência de som que o videogame oferece. Dica 12, player, configurando as opções 3D do fone de ouvido ou headset. Como todos sabem, uma das promessas da Sony, né, com relação ao PlayStation 5 para essa geração, era exatamente trazer uma imersão melhor no que diz respeito ao som do jogo, né? Toda a parte de áudio dos jogos aí, principalmente na questão 3D. Então, para isso, com o fone original da Sony ou até mesmo com um fone de ouvido que você tem em casa aí, um fone de ouvido P3, você vai aqui em configurações, deixa eu ativar até o meu fone de ouvido aqui para vocês. Ó, o headset foi ativado, o que eu estou fazendo o teste aqui é o próprio do PlayStation 5 original. E aí você vem em áudio e você vem em saída de áudio. Aqui vai ter opção já, sempre habilite a opção 3D, para você ter a imersão 3D dos jogos. E aqui você vai ajustar o perfil de áudio em 3D. O que é esse perfil? É a altura de onde que está vindo o som, tá? O mais alto, aqui ele não quer dizer que é mais alto em volume, tá? Ele quer dizer mais alto de onde, se o som está vindo de uma região mais alta, por exemplo. Vamos supor que você está num plano e tem, sei lá, um muro o mais alto, ou um barranco, por exemplo, o som está vindo dessa altura. E aí você configura para melhor ter essa imersão dentro do jogo. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui no microfone para vocês terem uma ideia, tá? Para ver se dá para emular um pouco isso, para vocês terem uma ideia. Aqui ele está no tipo 3 padrão. O tipo 2, que ele já começa a ficar mais alto. No terceiro, um pouco mais alto, né, que é o máximo. O quarto, o som ele já vem da parte inferior do cenário, né, do ambiente que você está dentro do jogo. E aqui mais baixo ainda. Então, de acordo com o fone, isso varia de fone para fone, né, o que oferece a melhor experiência é o 3D áudio da Sony. E do PlayStation 5, aí você configura da forma que você achar melhor. Mas, cara, a imersão dentro do jogo é outra coisa. Dica 13, player, configuração do DualSense. Outra promessa do PlayStation 5, cara, é a questão da jogabilidade do DualSense, né? O como que ele traz a experiência, a imersão do jogo com relação aos gatilhos, com relação à própria vibração. Então, eu tava jogando Call of Duty, cara, e é sensacional, inclusive tem um vídeo no canal para você entender como funciona mais a questão do gatilho, mas é possível também, em alguns jogos, você desabilitar a opção do gatilho, porque, por exemplo, no Call of Duty, jogando online não faz muito sentido porque demora demais a reação quando o gatilho está ativado. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vem em configurações, aí você vem aqui na opção de acessórios, controle, tá? Aqui você tem a opção de ativar o volume do alto-falante do controle, que é alto, tá? O volume é bem alto. Eu vou colocar um jogo aqui do Astro para vocês terem uma ideia da altura e da qualidade do som do controle, tá bom? Ó, isso aqui já é o som do controle, tá? Do DualSense. Olha isso. Isso aqui já é o som que tá saindo do DualSense, ó. Que é exatamente o som aí que tá saindo, ó. Legal, né? Então, configurando aqui o controle, voltando nas configurações do controle,
você tem aqui controles, você tem o alto-falante do controle que vocês viram agora, tá? Tem a intensidade da vibração, eu recomendo que seja o mais forte possível porque, cara, é sensacional o feedback que ele dá. A intensidade do gatilho também eu recomendo deixar forte porque é muito bacana o feedback ali, principalmente nos jogos de tiro, tá? Mas, como eu comentei, você também consegue desabilitar aqui ou dentro do próprio jogo, você consegue desabilitar quando o jogo tem essa opção do gatilho adaptável, tá? E aqui a opção do brilho do controle, eu também não mexi porque não afeta o uso da bateria. E aqui o método de comunicação é sempre Bluetooth, porque é a conexão padrão. Se você quiser conectar ele via USB também não tem problema, tá? Mas isso é padrão. Você conectou ali o USB-C dele, já vai conectar direto, beleza? Dica 14, player, ouvindo música enquanto joga. Imagina jogar um jogo como Ghost of Tsushima, né, com uma música top por trás. No PlayStation 5, assim como no PlayStation 4, você consegue escutar enquanto joga. Para isso, o que você precisa? Primeiro, você precisa ter o Spotify baixado no seu PlayStation 5, obviamente logado no Spotify. E aqui, enquanto você está jogando, apertando o botão PS, vai ter aqui a opção de músicas. E aqui vai aparecer tudo a tua playlist, você coloca aqui a playlist que você quer escutar. Eu não vou conseguir liberar aqui para aparecer o som, porque tem uma trava aqui dentro do PlayStation 5 por causa de direitos autorais, beleza? Mas você consegue escutar a sua música aqui, você consegue manipular ela. É que aqui não vai aparecer o player, né? Mas você vai conseguir manipular, pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e fazer todo o processo ali para você ter uma melhor experiência ali na hora de você escutar as suas músicas, beleza? Dica 15, player, habilitando ou desabilitando a música de fundo da home. Como vocês conseguem ouvir aí de fundo, quando você coloca o seletor em cima de algum card de jogo, ele vai apresentar essa música de fundo do próprio jogo, né? Tem jogo que tem, a maioria tem, alguns jogos não, tá? Mas às vezes isso acaba enchendo o saco, né? Você não quer ficar escutando a música o tempo todo. E existe uma forma de você desabilitar isso, tá? Você vai em configurações, áudio, saída de áudio, aí você vai em geral, e aqui você vai poder escolher a música da tela principal e você desabilita. Conforme você desabilita, aí não fica mais a música de fundo dos jogos, beleza? Dica 16, player, transferência de jogos e saves do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Se você tem um PlayStation 4 e você pretende transferir todos os seus jogos e saves de forma mais rápida para o PlayStation 5, ainda com o PlayStation 4 em mãos, é possível fazer de uma forma bem simples. Eu já fiz um vídeo explicando passo a passo, com mais detalhes, tá aí no card, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Mas aqui tem uma forma muito fácil de vocês fazerem isso também, ensinando aqui de forma bem rápida. Você vai em configurações, você vai em sistema, software de sistema, transferência de dados. Tá? Quando você continuar, ele vai pedir para você fechar o jogo que está aberto, você não pode estar com nenhum jogo rodando, e ele vai perguntar para você certificar, ele vai te perguntar para você certificar que o PlayStation 4 está ligado e conectados na mesma rede. Ou você também pode fazer isso com cabo de rede, aquele RJ45, aquele cabo geralmente azul, você conecta ele entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5 e dando OK, você já continua, você já dá start aí a transferência de dados, tá? Conforme você vai fazendo essa transferência, você consegue mexer no PlayStation 5, mas o PlayStation 4 você não pode mexer nada, beleza? Dica 17, player, instalação automática de jogos do PlayStation 4 no HD estendido. A gente sabe que uma das principais queixas, né, referente ao PlayStation 4 é o tamanho do seu HD interno, SSD, que sobra ali para instalação de jogos e outras coisas, apenas 650 GB praticamente, né? Então, para você poder jogar os seus jogos de PlayStation 4,
você consegue colocar um armazenamento estendido, ou seja, um HD externo, tá? Eu fiz até um vídeo, tem um card aí para vocês analisarem como que configura os HDs que funcionam. E aqui, depois de instalado esse HD externo, você consegue fazer algumas configurações e tem uma opção muito interessante que vocês têm que habilitar, que é essa opção aqui. Você vem em configurações, armazenamento estendido, e aqui você habilita essa opção de sempre instalar jogos para PlayStation 4 ou de PlayStation 4 no armazenamento estendido, tá? Então sempre que você baixar algum jogo que é de PlayStation 4, ele vai instalar direto aqui no armazenamento estendido. Se você deixar essa opção desabilitada, ele sempre vai instalar prioritariamente no HD interno, o SSD do PlayStation 5, beleza? 18ª dica, player: gerenciamento dos jogos entre os armazenamentos. Como aqui a gente já tem o armazenamento estendido já configurado, como eu comentei na última dica, para você gerenciar o armazenamento, ou seja, transferir jogos entre o armazenamento SSD do PlayStation 5 para o externo e vice-versa, é de forma bem simples, player. Você vem em configurações, armazenamento, e aqui você vai ter os dois armazenamentos, né? O do próprio console e o Samsung M3 que eu estou utilizando aqui. Aqui ele já mostra um resumo separado por jogos e aplicativos, galeria de mídia, dados salvos e outros, tá? Então tudo que você tem armazenado dentro desse HD, tá? E aqui, player, você indo em jogos e aplicativos, vai aparecer os aplicativos que podem ser excluídos e aqui os que podem ser movidos. Aqui eu vou colocar, por exemplo, em tamanho, e aqui eu posso selecionar qual aplicativo que eu quero, um ou mais de um, por exemplo, e aí ele vai mostrar aqui do lado quanto que você vai ganhar no armazenamento do console, tá? E o quanto que você vai ocupar do armazenamento estendido. Você coloca simplesmente mover, dá sim, e ele vai começar a fazer o processo normalmente, tá, player? Só que você não consegue fazer nenhuma outra coisa enquanto você está fazendo a transferência entre os armazenamentos, beleza? Dica 19, player: instalando e gerenciando seus jogos pelo celular. Se você tem um aplicativo PSApp instalado no seu celular, você vai conseguir, sincronizado com o seu PlayStation 5, você vai conseguir comprar os seus jogos, instalar os seus jogos e até gerenciar o armazenamento direto pelo celular. Imagina o seguinte: você não está em casa, lançou aquele jogo e você quer baixar o jogo, só que na hora que você vai baixar aparece ali que não tem espaço suficiente para instalar o jogo. E você, cara, tem alguns jogos que você pode até desinstalar. Você consegue fazer isso e quando você chegar em casa, o teu jogo já vai estar lá, né? Se você tiver uma internet bacana, já pode estar até instalado já. Bacana isso, né? Dica 20, player: iniciando os seus jogos do PlayStation 5 diretamente pelo celular, remotamente, exatamente. Então aqui, se você tem esse aplicativo aqui baixado e sincronizado já com o seu PlayStation 5, o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo, você precisa estar logado com a mesma conta no PlayStation 5, você vai na sua biblioteca de jogos, e aí o que vai acontecer? Os jogos que estão instalados, eles vão aparecer aqui, tá? E vamos iniciar aqui, por exemplo, o Call of Duty Black Ops Cold War, e aqui vai aparecer jogar no console. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, que o PlayStation 5 está desligado, o controle está ali em cima. No momento que eu colocar aqui jogar no console, ó, ele já ligou ali, e aqui ele está aparecendo conectando-se ao console, e no monitor daqui a pouco já aparece o PlayStation iniciando, e automaticamente no seu login que você fez a iniciação, ele já vai ali abrir o jogo para você. Imagina que você está chegando em casa, não quer ter o tempo de simplesmente ligar o console, colocar o jogo, simplesmente você faz esse procedimento aqui e já tá o jogo lindão ali para você jogar. Top, hein? Dica 21, player: imagina o seguinte, player, que você precisa simplesmente colocar mudo no seu fone de ouvido, né? O que acontece é o seguinte: muitas vezes você precisa colocar mudo e não tem botão de mudo no PlayStation 5, né? Mas
Player, tem um truque 21, player. Você colocar truque 21, player, colocando o modo silencioso no PlayStation 5. Tem um recurso que pouca gente conhece, que é esse aqui. Se você segurar o botão do microfone, né, que é aqui, ó, ele está desativado e agora o microfone está ativado, esse botãozinho aqui. Se você segurar ele por 2 ou 3 segundos, o que vai acontecer? Ele simplesmente desativa todos os sons do PlayStation 5 que está saindo pelo fone ou pela TV, e ele também desabilita a vibração do controle. Então, se você precisar, por algum momento, prestar atenção em alguma coisa e desativar tudo de uma forma rápida, é simplesmente esse botãozinho aqui que agora ele está piscando. Se você dá um toque nele, o som já volta. Tá vendo? Vocês estão escutando o som do jogo. Se eu segurar aqui, ele muta. Se eu apertar uma vez, ele volta. Animal, né? Dica 22, player, acessando o PlayStation 5 remotamente. Você consegue acessar o PlayStation 5 de 3 formas, player. Pelo PlayStation 4, pelo seu smartphone ou pelo PC, tá? Primeiro, você vai em configurações no seu PlayStation 5, você vai em sistema, uso remoto, e você vai colocar aqui vincular dispositivo. Quando você vincular o dispositivo, apertar esse botão aqui, o que vai acontecer? Ele vai aparecer uma numeração para você identificar o PlayStation 5 que precisa estar na mesma rede Wi-Fi no novo device, tá? Então no PlayStation 4, onde que você vai? Você vai em configurações e depois em configurações de conexão para uso remoto, tá? No PlayStation, no smartphone e no PC, você precisa baixar o aplicativo no smartphone chamado PS Remote Play, ou no caso no PC, baixar esse programa e instalar, tá? E aí de fundo você tá vendo como que eu utilizei tanto no PlayStation 4 como no próprio celular. Você consegue jogar se a sua conexão for boa e praticamente utilizar todos os recursos ali do PlayStation 5, cara. É animal. Dica 23, player. Tecla de atalho preditiva para envios de mensagem. Então é o seguinte, eu vou mandar mensagem aqui pro Leonardo e eu quero mandar uma mensagem super rápida aqui para ele. Então, na hora que eu começar a digitar uma palavra, ele já vai dar algumas referências, né, para eu fazer o autocomplete. Então imagina o seguinte: fala, cara, ali, beleza. Colocar, vamos ali fazer, sei lá, vamos jogar, ah lá, R1, tá aqui já, partida, R1, D, espaço, Call of Duty. E aqui, cara, é muito mais fácil no dia a dia de você enviar essas mensagens e trocar ideia com seus parceiros aí. Parece que é uma coisa tonta, né, cara? Mas depois que você se acostuma, depois que eu fui mexer no Xbox que não tem com essa facilidade, eu falei, cara, bem que podia ter aquela funcionalidade, né? Então isso aqui funciona super bem, player. Dica 24, player, lista de desejos. Imagina que você está afim de um jogo e você quer saber tudo quanto é novidade desse jogo. Quando ele vai ser lançado, se teve alguma DLC, ou até mesmo quando que ele vai ser lançado, se teve queda no preço dele, por exemplo, se ele está em alguma promoção. Então, o que acontece? Quando você está aqui na loja, na PS Store, e vou dar um exemplo aqui, eu quero saber tudo sobre Resident Evil Village, o 8. No jogo, você vai apertar o botão opções e vai aparecer exibir jogo ou lista de desejos. Você consegue colocar aqui diretamente na lista de desejos por aqui. Se você estiver na tela do jogo, também vai aparecer esta opção, tá? Aí você seleciona a lista de desejos e você consegue gerenciar o que você vai receber. Não o que você vai receber, mas como que essas informações vão aparecer para você. Você vem aqui em configurações, vem aqui em notificações e aqui embaixo você vai em atualização da lista de desejos. Aqui vai dar a opção aqui para você de como gerenciar, se você quer ver
durante os jogos, em vídeos, em transmissões, ou não vai aparecer, ou se aparece pop-up ou não. Essas informações estarão sempre aqui, ó, quando você aperta o botão PS, em, cadê aqui? Notificações. Então tudo que é notificação vai aparecer aqui para você, troféu, enfim, todas as informações aqui vão aparecer e você consegue acessar as informações, exibir informações do erro, nesse caso, ou informações da tela do jogo, você vai para a tela do jogo. Isso é uma informação bem útil para você. Dica 25, player, mudando a imagem de fundo do seu perfil. Ainda não há customizações mais profundas no PlayStation 5 como temas, né, como existem no PlayStation 4. Mas aqui, a única coisa que você consegue configurar e editar, personalizar aqui no PlayStation 5 é o seu perfil, o fundo do seu perfil. Então você vem aqui no seu perfil, clica em perfil de novo e você vem aqui nesse lápis para editar perfil. Aqui você vai conseguir alterar, obviamente, a foto de perfil, que isso é mais comum. Isso você faz logo no início, quando ele vai trazer essa imagem do PlayStation 4, na realidade, se você já tem algum perfil configurado lá. E aqui você consegue alterar a imagem de capa. Essas imagens, geralmente, elas vão aparecer em fotos, né, em print screens que você fez durante o jogo. Então, ou capturas de tela, na realidade. Então, eu vou colocar aqui essa foto do Ghost of Tsushima. Vou selecionar essa imagem, vou movimentar a imagem da forma que eu acho melhor, vou enquadrar aqui e vou salvar. E aí nessa parte aqui, em toda a parte que você está mexendo no seu perfil, vai aparecer essa imagem de fundo. Olha que legal, bacana, né? Ainda não tem no PlayStation 5, na Dash, ali na Home, mas acredito que em breve a gente consiga configurar, beleza? Player, espero que você tenha curtido aí todas as dicas. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, qual dica que você achou mais bacana, que você não conhecia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, é muito importante, né, a gente ter esse feedback de vocês, o like, para a gente continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. Deem sugestão também, deem sugestões também aí de novos temas. Beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!